mais um programa, A Minha Caminhada com Deus. E às vezes nós olhamos para uma pessoa, especialmente um bispo assim, e pensamos que ele já nasceu assim, foi sempre assim, e pronto, nasceu praticamente com gravata. Mas não foi bem assim. Passou por situações, coisas que acontecem na vida de cada um de nós, e nós tomamos decisões, e isto faz o resultado, e faz em resultado a pessoa que nós somos hoje. Então, hoje estamos aqui conosco o Bispo Gaspar. Então, tudo bem? Tudo bem, Bispo. Tudo bem, né? Então, como é que começou? Você nasceu onde? Grande família? O que é que estava a acontecer quando você nasceu? Nasci em Angola, Ok. em Luanda, em 1969. Sou uma pessoa que nasci numa família de 10 filhos. Ok. Meu pai tinha 10 filhos com a minha mãe. Eu sou o terceiro. A terceira. Muito bem. E na altura que nasci, foi praticamente na fase em que estava-se a fazer a transição ou os acordos para a independência de Angola. Ok. Foi uma fase um pouco complicada, éramos crianças na altura, mas deu para perceber alguma coisa. Alguma coisa. O que é que você entendeu? Portanto, as eleições, como é que estava, haveria de existir eleições entre o MPLA, a UNITA e a FNLA. E então houve uma fase em que os três estavam a concorrer. Ok. Estavam a concorrer, os movimentos, isso em 74, um pouco em 75. Mas depois dizem que houve confusão, mas ao mesmo tempo a independência aconteceu em 75 e a coisa foi indo. Nessa altura, eu já estava praticamente com 7 anos. Sim. Aproveitei um pouco do período escolar colonial também. Ok. E então, depois da independência, entrei para a escola normal já da República de Angola. Aí fui estudando. Enquanto isso, Notou a diferença? A diferença dentro da escola ou não? não notamos porque, na altura, o sistema de educação ainda não tinha sido Pronto. feito a atualização dos Ok. conteúdos. Sim. Então, estudamos ainda um pouco nos conteúdos da era colonial. Entretanto, eu já nasci num lar cristão também. Ok. Os meus avós eram metodistas, tanto os da parte do meu pai, da parte da minha mãe, e sempre desde ter idade eu ia para a igreja. Ia para a igreja com os meus avós, ia para a igreja com a minha mãe, meu pai nem tanto. Íamos para a igreja e cresci até os 15, 16 anos O seu pai fazia na o quê? igreja. O meu pai era funcionário público, Ok. trabalhava no Ministério do Comércio, Porto de Luanda na altura. Tanto mais é que na altura do conflito nós felizmente não passamos muitas necessidades. Ok. Havia um pouco o que comer, apesar da situação difícil que o país atravessava, mas dava para viver. E então, aos 15, 16 anos, eu deixei de ir à igreja, só a minha mãe aqui ia, Ok. os meus irmãos. Você já não... Já não ia, mas no entanto continuava a estudar. Na época era o quê? Quando você tinha 15 anos, quando deixou a igreja mais ou menos, quer dizer, como que era lá em Angola então? Essa situação. Nessa altura, estou a falar de 83, 84, 85, era uma fase difícil. Ok. Porque estávamos debaixo do conflito armado, já entre o MPLA e a UNITA. Ok. Tanto mais é que um dos meus irmãos foi militar e contava-nos muitas vezes das coisas que aconteciam nos combates. No entanto, nós tínhamos a possibilidade que o governo tinha dado de estudar. Ok. Já nessa altura, eu estava a entrar para o Instituto para o Ensino Médio e estava a fazer o curso médio de Educação, na altura do conflito armado. Então, éramos professores também, nessa altura, e gozávamos de uma certa regalia, Ok. por estarmos a estudar, e depois havia a possibilidade de darmos aulas, não é? Formar as pessoas, e era isso que nós fazíamos na altura do conflito. Portanto, um grupo de jovens estavam na guerra, os outros estavam na retaguarda a fazer formação do pessoal para que o país não parasse. Então, tinha certas condições para a pessoa continuar a fazer isso? Sim, havia certas condições para a pessoa fazer isso. Em 89, Então, você não contou que tinha que ter as boas notas e tudo isso, senão como é que isso funcionava? era assim, Bispa. Quem estivesse em idade militar Ok. e estivesse a estudar,
tinha que ter boas notas, não podia reprovar. Ok. Se reprovasse, então as condições estavam criadas para ele entrar para o exército. Logo. Logo. Entrava para o exército para fazer um curso militar. Ok. Os que estivessem a estudar e reprovassem e que já estivessem no ensino médio, isto é, da 9ª à 12ª classe, Ok. que estivessem nesse espaço, portanto, o governo dava a possibilidade de estudar, mas não podiam reprovar. Pronto. Se reprovassem, iam logo para a tropa. Graças a Deus, eu consegui terminar o médio em 88, 1988, terminei a 12ª classe, e depois, nessa altura, o meu pai conseguiu uma bolsa, fui para fora do país. Foi para onde? Fui para a Alemanha. Alemanha. Fui para a Alemanha, fiquei quase um ano na Alemanha, mas então foi em 90 ou mesmo 89 que depois a Alemanha unificou-se e os acordos que havia com a Alemanha Democrática que tinha com Angola, por ela ter se unificado com a Alemanha Ocidental, então muitos acordos ficaram sem efeitos. Ah, ok. Era na Alemanha Democrática, socialista. Ok. Sim. Pois, Angola era socialista. E então tivemos que regressar para Luanda, para Angola. E nessa Vocês altura, eram muitos ou... éramos ali uma cerca de... Eram muitos estudantes, mas na cidade onde estávamos éramos ali uns 15 ou 16. Ok. Haviam outros noutras partes. Entretanto, voltamos e nessa altura que eu volto, já em 90, vou para o Lubango. Por que voltou para Lubango? Bem, fui ao Lubango ver possibilidade. Ah, ok. Possibilidade também tinha alguns amigos que me Você já convidaram tinha para lá. qual idade na época? Nessa altura já estava com 21 anos. Ok. Já estava com 21 anos quando fui ao Lubango. Gostei daquilo porque tinha amigos que já estavam lá, alguns a estudar, outros, prontos, sem ocupação por causa da tropa. Ok. Se não vai à tropa, fica em casa sentado sem fazer nada. Então não precisava de ir para a tropa? Podia ficar em casa Não a era o fazer meu sozinho? caso, Sim. era o caso de outros jovens. Ok. Era o caso de outros jovens. Era o caso dos amigos, de alguns amigos que eu tinha. Eu, como já tinha a formação média, então, mesmo lá no Lubango, consegui novamente entrar para o Ministério da Educação. Ok. Entrei para o Ministério da Educação e comecei a dar aulas no Lubango, Ok. em 91. Comecei a dar aulas novamente, a 7ª e a 8ª classe, e foi nessa altura então que conheci Jesus. Ok. Alguém falou-me de Jesus lá no Lubango, levou-me à igreja, converti-me. Você, o que é que achou quando entrou na igreja? Ou por que foi à igreja? Eu estava bem até na altura, estava bem, mas pronto, convidaram-me. Como eu já tinha algumas raízes de cristianismo, mas a igreja não pôs impedimentos. Sim. Eu fui. Por que não? Por que não? Pronto. Foi o que mais me encantou nessa altura foi a palavra. Ok. Quando cheguei lá na igreja, gostei muito do que ouvi, muito mesmo. Foi no dia 6 de outubro de 91. Gostei muito do que ouvi. E então saí da igreja com uma coisa diferente. Entregou a vida a Jesus? Fez sua Entreguei a oração? vida a Jesus. Nesse dia entreguei a vida a Jesus. E pronto, comecei a frequentar, comecei a aprender a palavra, estava a dar aulas e então ali começou as minhas façanhas com Jesus. Já na turma, quando eu chegasse, 5, 6, 10 minutos antes de entrar propriamente na aula, eu falava de Jesus aos meus alunos. Falava de Jesus aos alunos, ministrava ali uma coisinha e dava aula. Nessa altura, entramos em 92, comecei a servir na igreja infantil. Começou na igreja infantil? Comecei na igreja Por que infantil. começou na igreja infantil? Na altura, a igreja não era muito grande. Sim. A igreja não era muito grande e então havia necessidade de algumas pessoas cuidarem das crianças. Ok. Então, eu, pessoalmente, por gostar daquilo... Pois, você era professor, né? Mas Sim, pronto, quer dizer, sim. de mais idade, claro, mas... Comecei a ensinar as crianças. Depois, crescemos um Foi bocadinho. uma boa experiência. Foi uma boa experiência. Foi uma boa experiência. Nesta altura, em 92, vi a minha esposa. Passou para ali e pronto, está ali minha esposa. Sim. Não, como é que aconteceu? Vi a Josefa. Ok. Vi a Josefa, porque ela depois também começou a servir na igreja infantil.
Só que depois o pastor pede para ajudarmos os jovens também. Éramos muito poucos. Então também comecei a ajudar nos jovens, mas a lecionar sempre, a dar aulas. A palavra foi tão forte, bispa, que eu ouvia na altura. E o meu grande desejo era me formar. Eu tinha sempre um sonho de me formar e ser engenheiro. Ok. Entretanto, comecei a ver os livros do apóstolo, na altura aqueles livrinhos pequenos, Batismo no Espírito Santo, Falar em Línguas, o que e para que serve, e tinha um histórico atrás. Sim. Tinha um histórico atrás dos livros, onde dizia que o apóstolo era engenheiro, engenheiro de construção civil, deixou a engenharia para dedicar-se. Aquilo me chamou a atenção. Eu disse, bem, eu ando aqui atrás disto, Sim. quero, pronto, ser alguém. Este homem, eu não conhecia o apóstolo, o pastor Tadeu na altura, só ouvíamos dizer. Mas como é que ele deixa a engenharia? Sim. Ele chegou lá, Sim, ele deixou. deixou para se dedicar à palavra. Bem, aquilo me fez confusão, boa confusão, e fui andando. Mas não parava de ler aquilo. Então, as coisas dentro de mim foram mudando nessa altura. O alvo, na verdade. O alvo foi foi isso? mudando. Foi mudando, já comecei a me interessar muito mais ainda nas coisas de Deus. Portanto, já estava na igreja infantil, foi uma experiência muito boa. Então, estava a dizer, ao meio disso conheceu lá a Josefa, então, mas isso depois foi como? Eu vi a Josefa, Sim. depois... Ela passou. viu você? Não. Não, ela não não viu. viu. Sim, você era invisível. Eu é que tinha planos. Você tinha planos? Tinha Ok. planos. Você escreveu na lista, pronto. Sim, sim. Aquilo foi em 92, mas nós só começamos a namorar em 94. Ok, então 2 anos você 2 tinha um anos. plano. Tinha um plano. Ok. Ela não me conhecia, mas eu já olhava para ela. Sim. Íamos servindo a Deus. Em 94, abriu-se o grupo familiar especial, lá em Oxacate. E então precisava-se de alguém que pudesse ir para lá cuidar deste grupo. Eu, nessa altura, já não sentia vontade nem de dar aulas, nem de estudar mais. Sim. Eu estava completamente mergulhado nas coisas de Deus. Tudo o que eu queria era Jesus, tudo o que eu queria era servir a Deus. O meu pai, que tinha o sonho também de que eu fosse engenheiro, quando apercebeu-se que eu já não estava muito interessado a estudar, fez uma certa confusão na altura, mas o certo é que em 94, sim, em 94, abriu-se o grupo lá na Namíbia e nessa altura o pastor enviou-me para lá. Fui em 94, no princípio do ano de 94, fiquei lá uns 2 ou 3 meses, ou 4. Quando regressei é que comecei novamente a procurar o seu plano. o meu plano ia procurar a Josefa. Pois. Pois, então, 94 em agosto começamos a namorar, foi dia 26 de agosto. Então, mas foi assim tão fácil, quer dizer, ela não lhe viu, você tinha um plano? Éramos amigos. Ah, éramos amigos. Éramos um grupo de jovens, éramos amigos, convivíamos todos, mas ela não sabia ok. Você a minha não, intenção. pronto, sim, Não, pronto, ok. éramos muito amigos. Andávamos, eu convidava para ela ir ao meu grupo familiar, ela ia, eu ia ao grupo familiar dela. Éramos amigos, muito amigos mesmo. Então, nessa altura, quando eu declarei a ela que queria namorar, foi um susto para ela, mas pronto. Foi uma susto. Foi. E depois perguntei a ela. Foi, mas pronto. Então, foi uma experiência muito boa. Nessa altura, eu já ia à Namíbia e voltava. E começamos a namorar. Então, 95, saiu da Namíbia, volto novamente para o Lubango. Continuamos a servir a Deus. Já nessa altura tinha deixado a educação. Pus o documento no Ministério da Educação, deixei de dar aulas e dediquei-me simplesmente entrei a tempo integral nessa altura. Na época a guerra já tinha acabado? Havia guerra, continuava a guerra. Continuava. Continuava a guerra. Mas eu já tinha um documento que já não me permitia que eu fosse à tropa. Porque a certa altura tive um acidentezinho aqui nessa vista e então fiquei isento de cumprir serviço militar. Pois, ali, casámos-nos em 97. 97 nos casamos. E depois de nos casar, bispa, a situação que enfrentamos foi que ela não estava a engravidar. Não estava a engravidar. Mas antes de nos casarmos, eu estava a servir a Deus, ela também estava a servir a Deus. Tivemos bons
bons pastores. Sim. Era uma igreja muito boa. Tivemos boas raízes. E na altura também as cassetes que o apóstolo enviava para Angola. Lubango, né? No Você tá Lubango, sim. no Lubango. Nós ouvíamos às vezes 4, 5 horas de cassetes. Os livros não eram tanto, eram fotocópias. Sim. Que nós ficávamos lá a estudar, a ler, a ler, a ler, e aquilo mudou-nos muito. A palavra transformou-nos mesmo de verdade. E nós não queríamos outra coisa, jovens como éramos na altura. Sim. Tínhamos um futuro brilhante no mundo, como as pessoas dizem, à nossa frente. Mas nós, ou eu decidi, não é, seguir a Jesus. Yeah. Decidi andar com Jesus e não me arrependo até hoje. Então, casei-me. Nessa altura, quando casei-me, em 97, portanto, continuamos a servir a Deus. A primeira igreja que eu recebi depois de me casar, fui para o Namibe, onde ficamos lá um tempinho. Então, nessa altura, o grande problema, o grande desafio que eu tive com a esposa era a falta de filhos. Nós orávamos para as pessoas, orávamos para os casais conseguiam e nós não. Era um desafio que a gente não entendia. Claro, tínhamos fé, tínhamos o coração aberto para a palavra, dávamos o nosso melhor, mas este pequeno desafio, às vezes, tirava-nos a paz. Mas aquilo que nós aprendemos, a fé que nós recebemos, a palavra muitas vezes que o apóstolo dava, as cassetes, fortalecia-nos. E ao fim de 13 anos, ou coisa assim, ela conseguiu engravidar. E durante esse tempo, andamos por muitas partes lá de Angola, pregando o Evangelho. Tivemos no Namibe. Sempre em Angola? Foi sempre em Angola? Foi sempre em Angola. Okay. Foi sempre em Angola. Sempre em Angola. Saímos do Namibe, fomos para a igreja de Viana, sempre de mãos dadas, sempre debaixo desse nosso desafio também, mas servindo ao Senhor. Isso nunca foi impedimento para nós continuarmos a orar para os enfermos, Sim. para nós continuarmos a servir a Deus, para nós continuarmos a acreditar que Deus podia fazer alguma coisa. Nunca foi impedimento, Bispa. Tivemos sempre determinados nisto, né? Isto nunca foi motivo para a gente dizer que não vamos servir, que Deus nos virou as costas. Então, como é que os outros conseguem? Sim. E nós não conseguimos, até porque começamos bem, somos obedientes a Deus, obedecemos os nossos pastores. Então, quer dizer, era suposto de pensar que teríamos algum privilégio especial da parte de Deus. Pois, mas não, Deus não faz essas coisas especiais. Deus ama todos de igual modo. Sim. E é o que nós temos aprendido. Se a pessoa seguir aquilo que ele faz, claro que abençoa. E assim foi. Fomos andando pela fé, servindo a Deus. Saímos da Viana, fomos depois para o leste de Angola. Okay. E lá, o que nós deparamos também é que, devido à cultura daquela zona, encontramos alguns, se não poucos, se não muitos casos de mulheres estéreis. Okay. E então nós orávamos e elas engravidavam. Okay. Elas engravidavam. E dentro de nós a gente perguntava, mas e nós? Sim. Quando será a nossa vez? Mas felizmente Deus é tão bom. Em 2010, eu não sabia que ela já estava grávida. A essa altura, quando ela começou a sentir umas coisas muito estranhas, foi ao médico e o médico disse que... Foi muito estranha, coisa muito estranha. Ela dizia que estavam a dar coisas na barriga. Ok. Foi ao médico, o médico disse, olha, a senhora está grávida. Grávida, sim. Então, ela liga para mim e disse, olha, Gaspar, o médico disse que eu estou concebida. Disse, não pode. Então a fé. Não pode. Não pode como? Eu vi a ecografia, vi o coração a bater. Eu disse, não será o teu coração? É mesmo do bebê? Sim, é da bebê. Aquilo foi uma alegria muito grande. Foi uma alegria grande. Claro que algumas coisas mudaram, mas continuamos a servir, Bispa, e chegamos até... Sim. E agora, quer dizer, agora estão onde? Neste momento estamos em Cabo Verde, já coisa de 5 anos. Foi difícil a adaptação para lá ou não? Cultura bem diferente? Ou? Sim, a cultura é muito diferente da Angola, muito diferente, muito mesmo.
mas é um povo com o coração aberto para o Evangelho. Foi uma experiência nova para nós também. Sim. Não tem nada a ver com aquilo que nós já havíamos vivido em Angola. Ok. Demos conta que cada nação é uma nação, não é? As pessoas são como são. E então fomos nos adaptando, mas uma coisa que verificamos é que o Evangelho faz a mesma coisa em todo lugar. Yeah. O Evangelho serve ou assenta-se no coração de qualquer pessoa e de todos os povos. Então, verificamos isso. Apesar do povo cabo-verdiano tanto serem o que são, têm o coração aberto para o Evangelho, aceitam o Evangelho, e então eu vi que esta palavra não escolhe corações. Aonde entra, Sim. produz frutos. Produz frutos no coração das pessoas. Sim, senhora. Então, isto é muito bom, então. Então, estão lá e as coisas estão a ir, então. Bispa, estamos lá, Sim. as coisas vão muito bem, graças a Deus. Como disse, foi uma experiência muito boa. As pessoas que nós conhecemos, aqui, Cabo Verde são 10 ilhas. Sim. São 10 ilhas. E parece que não, apesar de ser uma nação, cada ilha tem um costume peculiar. Ok. Pois, tem um costume peculiar. Mesmo a língua também tem, como é que eu posso dizer, particularidades diferentes De cada ilha. de cada ilha. Pois. Mas ainda assim, a maneira como reagem ao Evangelho, a maneira como reagem à palavra de Deus é sempre a mesma. É sempre a mesma. Neste momento, vemos uma abertura muito grande dos corações daquele povo. As igrejas que nós temos lá, tanto a nossa e algumas outras, que têm estado a orar, têm aberto muitas, mas muitas oportunidades no coração das pessoas e o Evangelho está a entrar. Então, Cabo Verde para nós, como os outros lugares onde passamos, é mais uma experiência boa com Jesus e nós vemos que, na verdade, Deus é o mesmo em todo lugar. É isso mesmo. Portanto, o que ele sempre fez, continua a fazer. E a mesma maneira como o conheci nestes anos todos, continuo conhecendo hoje. A mesma alegria, a mesma intensidade, a mesma força que eu tive no princípio quando me converti, tenho até agora, porque durante estes anos todos são muitas alegrias com Deus. Apesar das adversidades, apesar dos desafios, Bispa, Deus faz sempre a mesma coisa. Deus faz sempre a mesma coisa. Estende a mão, ajuda, abre caminhos e transforma as nossas vidas. Sim, senhora. Dá lá uma palavrinha às pessoas que estão a assistir e talvez também estão a passar por certas dificuldades para ficar sempre focada e sempre andar com Deus. Para você que nos ouve, que nos acompanha, a minha história, conforme você acabou de ouvir, ela é praticamente toda cheia de Jesus, até porque nasci mesmo num lar cristão e apesar do que aconteceu, do tempo que andei um bocadinho afastado da igreja, aquele fogo ardia lá, porque os meus avós eram pastores. E então, este Deus que me salvou, este Jesus que me libertou, Ele pode salvar e libertar as pessoas. Ele pode. Transformou a minha vida, transformou a vida da minha família e pode transformar também a sua vida, você que nos ouve. Não importa o que você esteja a passar, seja situação de enfermidade, seja situação financeira, talvez você tenha uma chamada de Deus. Há pessoas que têm chamada de Deus, estão com medo de deixar o emprego secular, estão com medo de deixar a faculdade, estão com medo de deixar as coisas que hoje têm, que pensam que podem servir de muleta para alguma coisa no futuro. Mas não. Eu estou aqui, não é? Toda a glória para Jesus. Consegui ver que Deus nunca deixa ninguém mal. Ele supra as necessidades, Ele ajuda, e quando a pessoa está determinada de coração a responder o chamado, Deus nunca nos abandona. Faz-nos alegres, felizes, tira-nos de aflições, tira-nos do buraco e faz-nos andar por cima das águas, como nós vemos na Bíblia o Pedro andou. Então, venha, não fica acanhado, não fica com medo, não fica com receio, venha servir a Deus, venha andar com Deus. É isso. Muito obrigada, Bispo Gaspar, e até uma próxima. Obrigada, Bispo.